Você já passou 3 horas com o livro aberto, relendo, grifando de amarelo, grifando de rosa por cima do amarelo e fechou tudo com a sensação boa de quem finalmente pegou a matéria. No dia seguinte, você abriu na mesma página, tentou lembrar e quase nada veio, e o pior nem foi esquecer, foi perceber que aquelas 3 horas não contaram para nada. E se você não tiver estudado de menos e sim feito tudo na direção errada? Nos próximos minutos você vai entender por que é perfeitamente possível passar a tarde inteira em cima de um conteúdo e chegar na prova de mãos vazias, vai parar de se tratar como uma pessoa de memória fraca por causa de um problema que não tem nada a ver com memória fraca, e vai sair daqui com um jeito de estudar que cabe numa mesa e num caderno, sem aplicativo novo, sem curso, sem comprar material nenhum. Não é técnica de decorar tudo em 7 dias, não é ler 10 vezes mais rápido, é uma troca de direção. E ela é tão simples que dá para você fazer hoje à noite com o que já está em cima da sua mesa agora. E se você quer chegar numa prova sabendo o que sabe, em vez de torcer para cair justo o pedaço que por sorte ficou, já deixa o like e se inscreve no canal para evoluir junto comigo. E não para guardar mais um vídeo numa lista que você nunca volta para ver. Bora! Olha, a ideia que quase todo mundo carrega sobre estudar é mais ou menos essa. Estudar é enfiar informação para dentro da cabeça. O conteúdo está no livro, na apostila, no slide, no vídeo da aula. E o seu trabalho seria passar os olhos nele o máximo de vezes possível até que ele grude. Por isso, a régua que a gente usa é tempo e quantidade. Quantas horas você ficou sentado? Quantas páginas você virou? Quantas vezes você releu o capítulo? E por isso a sensação de dever cumprido vem de fechar o livro cansado, com tudo colorido de marca-texto. E eu entendo perfeitamente porque essa ideia parece certa, porque ela vem com uma prova falsa embutida, e essa prova é bem convincente. Repara no que acontece quando você lê a mesma página 3 vezes seguidas. A segunda leitura é mais fácil que a primeira. A terceira é mais fácil ainda, as palavras vão ficando lisas. Você já sabe o que vem no parágrafo de baixo antes de chegar nele. E você lê essa facilidade toda como se fosse o aprendizado acontecendo na sua frente. Só que essa facilidade não é você sabendo a matéria, é você reconhecendo o texto. E a gente vive confundindo uma coisa com a outra, porque o alívio de reconhecer é muito parecido com o alívio de saber, e ninguém para no meio da tarde para conferir a diferença. E o furo dessa ideia aparece justamente na hora em que ela não podia falhar, que é na hora da prova. Reconhecer é olhar para uma coisa que está na sua frente e achar ela familiar. Lembrar é trazer a coisa sem ter absolutamente nada na frente. Quando você relê, o texto está ali te ajudando o tempo inteiro. Ele te entrega a próxima palavra, te entrega a ordem das ideias, te entrega o começo de cada frase, e você atravessa a página apoiado nele sem nem perceber que está apoiado. Na prova ninguém te empresta a página. Você fica sozinho com uma folha em branco e uma pergunta. E essa é a primeira vez, depois de 3 horas de estudo, que você está fazendo aquilo que a prova de fato pede. Agora deixa eu te falar a real sobre o que aconteceu com aquele conteúdo que você leu ontem, porque isso não é defeito seu e nem é novidade para ninguém. Tem um alemão chamado Hermann Ebbinghaus, que passou meses usando ele mesmo de cobaia, decorando listas de sílabas inventadas que não queriam dizer nada, e em 1885 ele publicou um livro chamado Sobre a Memória, com uma curva do esquecimento que desce feito pedra, porque a queda mais forte acontece já nos primeiros 20 minutos, continua forte na primeira hora e só sossega mais ou menos um dia depois. Mas na real, você nem precisa de cientista para saber disso. Você sente na pele toda vez que sai de uma aula e, ali no ônibus, já não consegue contar direito para ninguém o que foi dito lá dentro. E eu vou ser bem honesto contigo sobre uma coisa, porque isso importa. Ele não estava testando jeito de estudar nenhum. Ele estava medindo o quanto some e em quanto tempo. E só isso. O que fazer com essa informação é conversa nossa. E é aqui que fica interessante. Porque se a maior parte do que você viu vai embora antes mesmo de você guardar o livro na mochila, então passar os olhos mais uma vez não briga com essa queda de jeito nenhum, você só está enchendo de novo um balde furado e saindo de perto antes de olhar o resultado. Repara numa coisa que você faz desde criança e nunca precisou estudar. Você nunca esqueceu o caminho de casa, e você nunca sentou com um mapa na mesa para decorar esse caminho. Você fez o caminho, errou uma esquina uma vez, voltou, fez de novo, e hoje seu corpo vai sozinho enquanto você pensa em outra coisa. Ler o capítulo de novo é ficar olhando o mapa mais uma vez,
e fechar o livro para tentar lembrar é sair de casa e fazer o trajeto com as suas próprias pernas. E é mais ou menos por isso que uma coisa gruda e a outra escorrega. E toda vez que você puxa alguma coisa da sua memória com esforço, ela fica um pouco mais fácil de puxar na próxima vez. Do mesmo jeito que um caminho fica mais fácil quando já tem pegada nele. Só que puxar dói um pouquinho e reler não dói nada. E é exatamente por isso que a gente escolhe reler quase sempre, sem nunca ter tomado essa decisão conscientemente. Você não é preguiçoso por preferir a leitura. Você é uma pessoa normal escolhendo o caminho que não incomoda. E o problema é só que o caminho que não incomoda também não te leva a lugar nenhum. Então vamos para a parte prática, que é onde esse vídeo pousa. E eu quero que você repare em como tudo aqui é simples e sem graça. Porque não tem nada nessa lista que você precise comprar, baixar ou aprender antes de começar. Cabe numa mesa, num caderno e em 2 canetas de cores diferentes. O primeiro passo é escolher um pedaço pequeno. Não é a matéria inteira, não é o capítulo inteiro. É um pedaço que você consegue ler com atenção em uns 10 ou 15 minutos. Uma página, um tópico, uma parte da aula. Pedaço grande é o principal motivo de gente largar isso no primeiro dia, porque quem tenta fazer com 40 páginas de uma vez se afoga, se frustra e conclui que o método não presta, quando na verdade só o tamanho estava errado. O segundo passo é ler esse pedaço uma vez, com atenção de verdade e uma vez só. Pode grifar se você quiser, eu não vou tirar o marca-texto da sua mão, mas trata o grifo como o começo do trabalho e nunca como o trabalho, porque grifar é apenas você marcando aquilo que pretende aprender depois. Ninguém aprendeu nada no instante em que passou uma tinta amarela numa frase. A tinta só deixa a página mais bonita e a sua consciência mais tranquila. O terceiro passo é o coração de tudo, e é o que a maioria das pessoas nunca faz na vida inteira de estudo. Fecha o livro, fecha de verdade, vira para baixo, empurra para o lado da mesa e aí pega uma folha em branco e escreve tudo o que você lembra daquele pedaço, com as suas palavras, do jeito que sair. Escreve feio, escreve fora de ordem, escreve pela metade, não importa nada disso. O que importa é que o papel esteja em branco e o livro esteja fechado, porque é esse apertozinho, esse momento meio ruim, em que você fica olhando para a folha tentando puxar alguma coisa de dentro, que é o estudo de verdade acontecendo. O quarto passo é abrir o livro e conferir, com a caneta da outra cor na mão. Vai ter coisa que você escreveu certinho, vai ter coisa que saiu pela metade, e vai ter coisa que você jurava de pé junto que sabia e que simplesmente não apareceu na folha. Essa última é a mais valiosa das 3, porque é exatamente ela que ia te pegar na prova, e agora ela te pegou hoje, numa mesa da sua casa, sem valer nota nenhuma e sem ninguém olhando. O quinto passo é marcar só o que faltou. Não recomeça do zero, não relê a página inteira de novo, não faz resumo bonito com título colorido. Você só circula o que ficou de fora e o que saiu torto, e esse punhado pequeno de coisas circuladas vira a sua lista de pendências daquele dia. Repara que a sua lista de estudo deixou de ser o livro inteiro e virou uma coisa pequena, específica, que cabe num canto da folha. E isso sozinho já tira um peso enorme das costas de quem vive com a sensação de que nunca vai dar tempo. O sexto passo é o dia seguinte, e ele é o que separa quem está estudando de quem está recomeçando do zero toda semana. Antes de abrir qualquer coisa nova, você pega a folha de ontem, olha só os assuntos que estavam circulados e tenta lembrar de novo, ainda sem abrir o livro. Leva 5 minutos, no máximo 10, e é quase inacreditável a diferença que faz, porque aquilo que você conseguiu puxar 2 vezes, em 2 dias diferentes, já está numa condição completamente diferente daquilo que você só leu com os olhos. O sétimo passo é um jeito de aplicar a mesma direção enquanto você lê, sem precisar parar tudo. Quando abrir a apostila, olha os títulos e transforma cada um numa pergunta. E antes de ler o que está embaixo, tenta responder de cabeça, mesmo que você não faça a menor ideia e chute qualquer coisa. Errar antes de ler é ótimo, apesar de parecer perda de tempo, porque quando o texto te entregar a resposta certa, você vai encostar nela com muito mais força do que se ela tivesse chegado sem você ter tentado nada antes. E agora eu preciso responder à objeção que já apareceu na sua cabeça, porque ela aparece na cabeça de todo mundo que ouve isso pela primeira vez. Isso é mais devagar, é mais desconfortável, e nos primeiros dias vai parecer que você está sabendo menos do que sabia quando só relia. Você vai fechar o livro, olhar a folha e ela vai sair quase vazia.
e vai bater uma sensação horrível de estar perdendo o seu tempo. Só que a folha vazia não criou buraco nenhum. Ela só te mostrou um buraco que já estava lá e que ia continuar lá caladinho até a hora da prova se você tivesse escolhido reler mais uma vez e ir dormir tranquilo. E o desconforto que você sente nessa hora não é sinal de que está dando errado, ele é o trabalho em si. Reler é confortável porque é fácil, e é fácil porque não está exigindo nada de você, e uma coisa que não exige nada de você dificilmente vai deixar alguma marca em você. Não estou dizendo que você tem que sofrer para aprender. Longe disso. Estou dizendo que aquele instante de aperto olhando para a folha em branco é exatamente o instante que conta, e que o resto do tempo é preparação para ele. Também é honesto te dizer que isso não vai ser perfeito. Vai ter dia em que você está morto de cansado e vai fazer só a leitura, sem fechar o livro. E tudo bem, isso não apaga os outros dias. Vai ter matéria em que a sua folha vai sair pobre 3, 4 vezes seguidas antes de começar a encher. E isso também é normal, porque conteúdo difícil é difícil para todo mundo. Inclusive para aquela pessoa da sua sala que parece entender tudo de primeira e que provavelmente faz em casa, sem contar para ninguém. Exatamente esse tipo de coisa chata que a gente acabou de descrever aqui. E se você quer começar hoje mesmo, sem reformar a sua vida inteira, faz assim. Escolhe uma matéria só, de preferência aquela que te dá mais medo, separa 20 minutos, lê um pedaço pequeno, fecha, escreve de cabeça, confere. Aí olha o tamanho da distância entre o que você achava que sabia e o que apareceu no papel, e deixa esse susto trabalhar por você, porque um susto de 20 minutos hoje vale mais que 3 horas de grifo amanhã. E aqui tem uma verdade maior, que vale muito além de estudar para a prova. A gente vive confundindo a sensação de estar progredindo com o progresso de verdade, e essa confusão custa caro em quase toda a área da vida. É a pessoa que assiste 20 vídeos sobre organização e não arruma uma gaveta, é quem lê 3 livros de negócio e nunca vendeu nada para ninguém. É quem assiste aula de violão no sofá e nunca sentiu a ponta do dedo doer na corda. Assistir alguém fazendo é confortável e dá uma sensação gostosa de evolução, enquanto fazer é lento, desengonçado e meio humilhante no começo, e mesmo assim é só o segundo que conta no fim. Então, da próxima vez que você fechar um livro com aquela sensação boa de dever cumprido, desconfia um pouquinho dela e faz o teste, porque leva 1 minuto. Pega uma folha e escreve o que você acabou de estudar sem olhar. Se sair, ótimo. Você acabou de ganhar uma prova real de que sabe. E não uma sensação. Se não sair, melhor ainda, porque você descobriu hoje, de graça e sem prejuízo, uma coisa que ia te custar caro na hora errada. Você não tem memória ruim. Você só estava passando os olhos onde precisava estar passando o esforço. E isso não se resolve estudando mais horas, se resolve estudando na outra direção. Me conta aqui nos comentários qual matéria você vai testar isso essa semana, e se você já faz alguma coisa parecida sem nunca ter parado para pensar por que funciona. Escreve também, porque eu quero muito ler isso. E se esse vídeo te fez enxergar uma coisa que estava na sua frente o tempo todo, deixa o like e se inscreve no canal que a gente segue nessa juntos.